Nós vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, diz assim, João, capítulo 15, versículo de número 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara, e secará, e os que colhem e lançam no fogo, e os colhem e o lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Aleluia. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra essa noite que nós acabamos de ler. Deus, que o Senhor fale conosco, Senhor, nesses minutos que nós vamos ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, amém? Vamos dar a Jesus uma salva de palmas esta noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O livro de João, capítulo de número 15, tem uma palavra poderosa para os que são salvos, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que servem a Deus, sobre a sua fé no Senhor. Quando nós lemos aqui o livro de João, no capítulo de número 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Quer dizer, o texto fala, Jesus dizendo que ele era a videira, ele é aquele que ia produzir, ele é aquele que ia gerar. E o meu pai é o lavrador, ou seja, Jesus está dizendo aqui no versículo de número 1 de João capítulo 15, que tudo que Jesus teve, ele recebeu do Pai. Porque se o Pai Deus é o lavrador e Jesus é a videira, ou seja, veio do Pai para Jesus. Só que quando nós recebemos Jesus, veio de Jesus para nós. Ou seja, se Jesus nessa terra ele foi um grande vencedor, e de fato ele foi, porque a Bíblia fala que ele venceu todas as coisas, nós também, irmãos, somos vencedores esta noite. Essa é a quarta-feira da vitória. Então nós somos vencedores porque Jesus, o nosso vencedor, já venceu para nos dar toda a sorte de vitória. Assim como o texto está falando aqui no versículo de número 1. O meu pai é o lavrador, quer dizer, ele está dizendo, o pai me deu a condição de crescer, de aumentar, de ser engrandecido. Então, se o Pai, é lógico que Jesus está falando aqui da forma humana, porque Jesus é Deus, mas aqui no texto ele fala na condição humana. Na condição humana, ele está dizendo no versículo 1 que ele dependia de Deus para crescer. Todos nós que estamos aqui essa noite, irmãos, nós dependemos de Deus para crescer também. E no versículo de número 2, ele está dizendo assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, no versículo 2 de João capítulo 15, está dizendo que assim como o Senhor nos quer que nós venhamos crescer cada vez mais, o versículo 2 fala que nós crescemos porque nós somos libertos no Senhor. Porque o texto diz, toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Irmãos, todos nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Todos nós que estamos aqui essa noite fomos limpos pelo Senhor Jesus.
Analisa a tua vida como era antes de você vir para Jesus, antes de você vir para a igreja, e o que aconteceu com a sua vida depois que você veio para a igreja. Ele limpou a sua mente, Ele limpou o seu coração, Ele tirou a raiva, Ele tirou a ira, Ele tirou o ódio, Ele tirou todo o mal, Ele tirou a doença, Ele tirou a enfermidade, Ele tirou o desejo de morrer, Ele tirou tudo de ruim. Por quê? Porque o Senhor fez uma limpeza em nossa vida. A condição que nós temos esta noite de vitoriosos e vitoriosos na presença do Senhor é porque nós somos livres na presença do Senhor. O mundo não é livre, o mundo está preso no pecado, está preso nas coisas erradas, mas a igreja do Senhor está livre, está limpa para crescer, prosperar e ser mais abençoada em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E no versículo, aleluia, de número 3, no versículo de número 3, ele vai dizer o seguinte: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então a limpeza que nós recebemos do Senhor veio pela palavra. A palavra foi construindo a gente. Irmãos, quando você pisou o pé na igreja a primeira vez, você era de um jeito. Quando você veio no segundo culto, foi transformado mais um pouquinho. Quando você veio no outro culto, transformou-se muito mais. O processo da libertação e da mudança de Deus não foi de um dia para o outro, foi um processo. E esse processo veio por muita oração, veio por muita intercessão, mas principalmente veio pela palavra de Deus, pela palavra que foi pregada, pela palavra que foi ministrada, pela palavra que foi ensinada. Meus irmãos, se toda a nossa família, se todos os nossos amigos conhecessem o poder que há na palavra, nós veríamos pessoas completamente transformadas por Deus. Pois a Bíblia, ela diz, meus irmãos, no livro de Romanos, no capítulo de número 10, mas pode ficar aí em João que eu já volto, eu só vou ler para os irmãos esse versículo, que todo mundo conhece, mas sempre é bom ler novamente, né? No João, em Romanos capítulo 10, e no versículo 17, é interessante também o versículo 16, mas é interessante também os versículos anteriores. Então, para a gente entender melhor, Romanos, se você abriu, se você não abriu apenas ouça, fica aí em João, que eu já volto em João. Em Romanos, no capítulo de número 10, ele diz no versículo de número... Veja o processo do que eu estou falando da libertação. No João capítulo... Romanos, estou com o João na cabeça, mas estou lendo Romanos. Romanos, no capítulo de número 10. Veja o processo, no versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Está a palavra da fé que pregamos. Essa noite nós estamos ouvindo uma palavra que está sendo pregada pela Bíblia. Então primeiro nós ouvimos a palavra que é ministrada ao nosso coração através da pregação. Versículo 9: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então nós ouvimos a palavra veio no nosso coração, nós levantamos a mão, aceitamos Jesus e recebemos a salvação de Deus. Mas tudo começou pela palavra, porque o que converte o homem, o que converte a mulher, o que converte o jovem, o que pode converter este mundo perdido é ainda a palavra de Deus. Aleluia. E o versículo de número 10, 11 diz: porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Essa noite ninguém que está aqui está sendo enganado. Ninguém está usando a palavra para ludibriar, para enganar você. Estamos falando a verdade da Bíblia. Essa palavra não veio para trazer engano, ao contrário, ela veio para trazer sabedoria, inteligência. Eu me lembro, irmãos, de um testemunho de muitos anos atrás, quando eu ainda era novo convertido, de uma senhora que ela ia para a igreja e o marido dela gostava de uma manguaça. Bebia mais que um chevette antigo. Bebia muito. E ela, quando chegava em casa, via o marido bêbado, aquela coisa toda, ela não sabia como resolver aquela situação. E uma vez, ela ouvindo a pregação, ela ouvindo a mensagem, ela ouvindo a palavra de Deus, ela teve sabedoria de como se conduzir na sua casa. Como ter um comportamento que agradasse a Deus, mas que também não fosse contra o seu marido. Quer dizer, ela aprendeu pela palavra
a não ser religiosa, mas pela atitude dela, do que ela aprendia na pregação, ela ia ser uma bênção dentro de casa. E toda vez que ela chegava em casa, o marido dela lá todo pinguço, todo bêbado lá, mas ela tinha atitudes de uma serva de Deus. Ela cuidava dele, ela amava ele, ela ajudava, ela fazia tudo o que precisava. E o marido começou a perceber a mudança na vida daquela mulher. E um dia, do nada assim, ele quis acompanhá-la na igreja, porque ele pensava, eu chego em casa bêbado, chego em casa todo zoado, e essa mulher me trata bem, gosta de mim, ela me ajuda, eu tenho que conhecer onde ela está sendo mudada. E ele começou a acompanhá-la na igreja, começou a seguir ela na igreja. Pouco tempo depois, ele também recebeu Jesus e aceitou a Cristo. Mas tudo isso, irmãos, aconteceu porque aquela mulher aprendeu a ter sabedoria na igreja. E a sabedoria, sabe por onde veio? Pela palavra, pela pregação. O texto aqui de Romanos está dizendo: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, não vai deixar dúvida, vai esclarecer a nossa mente, vai nos ensinar. A palavra de Deus é para nos trazer sabedoria, para nos trazer entendimento. E no versículo 12 diz: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. No mundo lá fora, as pessoas aprendem... Ela aprende o que as religiões ensinam, os que a tradição passa de pai para filho, de filho para pai, e a pessoa acha que pode talvez ter um contato com Deus da Bíblia, mas a pessoa até ora, mas a vida não muda, a vida não transforma, não consegue se libertar. É aquela velha história que a pessoa diz, né? Hoje é o último dia que eu vou beber, e passa horas depois, a pessoa bebe. Olha, eu vou fumar só mais essa cartela de cigarro e nunca mais na minha vida vou fumar. E a pessoa vai e fuma de novo. Por quê? Porque a pessoa não consegue ter força. Sabe por quê? A força que a pessoa precisa virá da palavra. A palavra tem que dar na mente da pessoa. A palavra tem que dar no coração da pessoa. Irmãos, isso aqui aconteceu com todos nós. Talvez na sua vida não foi visto, não. Talvez na sua vida é um outro problema, uma outra situação, que você e Deus sabe aonde você precisou ser mudado um dia, mas você não foi mudado, você não foi liberto. Por quê? Porque a palavra te deu sabedoria, te deu entendimento, e você aprendeu verdadeiramente como buscar a Deus. Nós sabemos hoje orar de verdade, dobrar o joelho e falar com Deus de verdade, alcançar os céus pela oração, tudo porque aprendemos pela palavra pregada na igreja. Aí chega o versículo 14 e o versículo 15 de Romanos 10, que diz: como pois ouvirão aquele que não creram? Como crerão aquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Essa noite eu estou pregando bênção, eu estou pregando coisas boas, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Aleluia. Todos os pastores, obreiros, diáconos, diaconisa, quem estiver nesse altar pregando a palavra, estará pregando coisas boas, são coisas que vêm da palavra de Deus. Aleluia. É coisa boa que transforma, coisa boa que liberta, coisa boa que muda, porque é o evangelho da transformação. E a palavra evangelho também quer dizer boa notícia, ou seja, o evangelho do Senhor Jesus é uma boa coisa, uma boa mudança, uma boa palavra, uma boa transformação. Versículo 16: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Infelizmente muita gente se afastou da igreja, muita gente se desviou do caminho do Senhor. Eu falo em todas as igrejas em geral, porque nem todos querem obedecer o verdadeiro evangelho. Mas o versículo 17, para finalizar, para voltar em João, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então quando você está ouvindo a pregação, Deus está gerando fé dentro de você, fé no seu coração. E é esta fé que quando você vai orar, Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe abençoar, Deus vai transformar a sua vida, vai transformar a sua casa. É a pregação que vai entrar na sua mente e transformar a sua vida. Voltando no livro de João, capítulo 15. O versículo agora é o versículo de número 6. Versículo 6 que diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara, e secará os que colhem, e é lançado no fogo e arde.
Então o versículo 6 está dizendo o quê? As pessoas que não querem a Deus, que não querem servir a Deus, que não querem viver uma vida com Deus, infelizmente, perderão o mais precioso que a palavra, a boa notícia pode oferecer. Sabe o que é? A salvação. Glória a Deus por toda a cura, glória a Deus por toda a libertação, glória a Deus por todas as prosperidades, glória a Deus por toda a bênção que você já recebeu e vai receber mais ainda. Amém. Mas a maior bênção de todas, irmãos, é poder dizer que nós somos salvos, aleluia. Nós vamos para o céu um dia. Jesus nos deu a salvação e a vida eterna. Essa é a maior alegria de todas. O homem ser Deus, uma mulher sem Deus, pode ter dinheiro? Pode ser rico? Pode viver em paz? Pode ter tudo que o mundo vai dar, mas não tem a salvação. Vai terminar a vida, vai chegar a morte e depois disso vem o quê? O inferno. É a Bíblia que diz, Salmo 9,17: os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas, em outras traduções, todas as nações que se esquecem de Deus. Quem não quer Deus, infelizmente, o inferno é o destino final. Mas o versículo 9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e mesmo modo eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Versículo 11: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, quer dizer, a minha alegria permaneça em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Aleluia! Quando é que a alegria vai ser completa? Lá no céu um dia. Aqui um dia nessa terra, todos nós vamos ter o nosso último dia na terra, mas a eternidade, as eternidades serão diárias. Todo dia vai ser uma eternidade, todo dia vai ser um momento novo, que nunca vai terminar. Aleluia! Mas irmãos, ninguém chegou lá ainda. Nós não estamos lá ainda, estamos aqui na terra. Mas nesta terra, veja o que o Senhor promete para nós no versículo 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia! Então quando você ouve a palavra, quando você aceita Jesus, quando você se converte ao Evangelho, quando a palavra entra no seu coração, agora você pode orar e Deus pode lhe ouvir. Nós vamos orar daqui a pouco, o pastor vai orar daqui a pouco, e nós vamos orar, nós vamos clamar, e o Deus do céu vai nos ouvir, vai nos abençoar e vai nos dar a vitória, porque nós vamos orar e o Senhor vai nos ouvir. E o versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, de que dê mais fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai. Deus é glorificado quando nós somos vencedores. Se nós recebemos vitória, se nós recebemos bênção, se nós triunfamos em milagre, o coração de Deus se alegra. Ali está meu filho, ali está minha filha, ali está o vitorioso, ali está a vitoriosa. Deus se alegra com as nossas conquistas, porque Deus é um Deus conquistador, e os seus filhos e suas filhas também são conquistadores. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Versículo 5, pode ver que eu estou intercalando o versículo. Tem hora que eu leio o versículo antes, tem hora que eu leio depois, eu vou variando aqui. Versículo 5: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A Bíblia está dizendo o quê? Sem Jesus nada podemos. Com Jesus podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Aleluia! Com Jesus você pode. Você pode vencer a doença, você pode vencer a enfermidade, você pode vencer o mal, você pode vencer qualquer obstáculo. Busca mais, ora mais, persevera mais, insiste mais com o Senhor, porque a vitória, irmão, é sua em nome de Jesus. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para te abençoar e te dar vitória. Versículo 16 diz ainda de João 15: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto meu Pai lhe pedides ao meu Pai, Ele vos conceda. Aleluia! O que você ora, Deus vai lhe conceder. Se você está andando na palavra, se você está obedecendo a palavra, se você está obedecendo a mensagem do Senhor, ao que você aprende na igreja, irmão, você vai ser abençoado. Amém. Eu não vou mentir para você, eu não estou dizendo que é de um dia para o outro, de uma hora para outra, no final desse culto sua vida vai ser mudada completamente. É um processo. Mas a palavra garante que nesse processo Deus vai estar com você. Ele vai estar do seu lado, Ele vai te ajudar.
Porque o texto fala, eu vou ler novamente o versículo 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se você estiver em Jesus, você pode pedir tudo, você pode orar tudo, você pode determinar tudo, que Deus vai lhe dar tudo. E nessa noite nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos clamar, e o Senhor Deus vai nos dar tudo para a glória do Senhor. Amém? Dê um aplauso a Jesus essa noite, aleluia. Aleluia.